Jair Bolsonaro criticou a pressa do judiciário para julgar a suposta tentativa de golpe de Estado. Em postagens nas redes sociais, o ex-presidente relembrou as ações contra Donald Trump nos Estados Unidos, que levaram quase 5 anos para se tornarem denúncia formal. Além disso, ele também afirmou ser vítima de lawfare, quando o sistema judicial é usado para fins políticos. Segundo Bolsonaro, o devido processo legal no Brasil funciona na velocidade da luz, pois não tem a ver com a justiça ou com a prevenção de risco de fuga, mas sim pelo medo de sua popularidade e das pesquisas que o colocam como favorito na disputa eleitoral de 2026. Via de regra, o colegiado que julgará o ex-presidente e seus aliados se reúne quinzenalmente e não toda semana. Porém, o número de sessões para julgar a trama foi ampliada, com o início do caso sendo iniciado no dia 25 de março. Inclusive, no dia 25 de março, será essa apreciação, a análise da admissibilidade da denúncia que foi feita pela Procuradoria-Geral da República. Inclusive, uma turma da Suprema Corte vai se debruçar para apreciar essa denúncia. A depender do entendimento, vai transformar os denunciados em réus ou não. Chamal Mota, as observações de Jair Bolsonaro comparando o rito e os últimos procedimentos da justiça brasileira como se fossem na velocidade da luz, tudo muito rápido, muito acelerado, impressionantemente surpreendido com essa situação. E claro que a gente precisa discorrer também sobre a percepção dessa velocidade versus o processo eleitoral de 26, Mota. As coisas nas quais o Estado brasileiro é mais eficiente não são, de uma forma geral, aquelas coisas que mais beneficiam o cidadão, né? Por exemplo, o Estado é ultra eficiente e rápido na cobrança de impostos. Agora, se o Estado cobrar demais de você, você pode esperar muito tempo pela devolução do seu dinheiro. O Estado não tem pressa. O Estado brasileiro é super eficiente na audiência de custódia. Em 24 horas, 40% dos criminosos presos pela polícia são soltos. E o Estado tem orgulho desse número. Em média, apenas 8% dos homicídios e 2% dos assaltos são solucionados. São muitos os casos de políticos corruptos e criminosos violentos que se livram de acusações porque os processos excedem os prazos. Eu acho que não há nenhum risco de perda de prazo no processo contra o presidente Jair Bolsonaro. Um processo que é sempre bom lembrar, não envolve nem corrupção, nem violência. Programas Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. A notícia em destaque: a adoção de um rito extraordinário para apreciar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Justiça, inclusive, convocando 3 sessões seguidas, terça, quarta e quinta, não da semana que vem, da outra, para apreciar a denúncia da Procuradoria-Geral da República, que envolve, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Você, Dávila, que nós devemos esperar para essa apreciação, o julgamento da admissibilidade da denúncia e essa questão que envolve as 3 sessões seguidas, né? Um rito extraordinário que Jair Bolsonaro chegou a comparar como medidas tomadas na velocidade da luz. É o rito fast track da justiça para punir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas olha, nós primeiro temos de fazer uma seguinte análise, Caniato. A judicialização da política é algo que nós temos provavelmente há uns 15 anos. Começou a história de qualquer derrota no Congresso, partidos minoritários judicializar esse tema no Supremo Tribunal Federal. E a politização do judiciário começou com um evento que todos nós nos lembramos: o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Pela primeira vez na vida, ao ser julgado, o então presidente do Supremo tem uma interpretação
completamente surreal da Constituição e não caça os direitos políticos da presidente, quando é comum. E, no fim, todo processo de impeachment, a pessoa perde os direitos políticos. Então, a partir dali começou a politização do judiciário. Então, não é de hoje. Nós estamos falando que essa politização tem, no mínimo, 9 anos. Então, quando o presidente Jair Bolsonaro diz que agora tem a lawfare, a politização em torno do tema dele, não é verdade que é só com ele. É uma coisa que vem acontecendo de maneira gradual e crescente no Brasil. E isso é muito grave. E não há dúvida que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro é um julgamento absolutamente político. E é político por uma razão que todas as regras do devido processo legal foram violadas. Desde você ter um juiz conduzindo inquéritos sigilosos por tempo indeterminado, o juiz que vai julgar é vítima no processo, não ter direito à ampla defesa, enfim, existem vários problemas de desrespeito ao devido processo legal. Então, isso mostra que é um julgamento político. E isso não é um juízo de valor que eu estou fazendo, é olhando os fatos. Os fatos é isso. Assim, as regras do jogo, do judiciário, da lei, vêm sendo violadas sistematicamente. Então, não há dúvida que é um julgamento político. Mas aí, ao meu ver, o ex-presidente Jair Bolsonaro comete um erro estratégico muito grande. Porque ele está politizando um judiciário que está politizado. Se eu fosse o ex-presidente da República e seus advogados, eu estaria fazendo uma estratégia justamente de mostrar como as regras do Estado Democrático de Direito, o devido processo legal, não vêm sendo respeitadas. Porque se você usar as armas da política para confrontar um judiciário politizado, essa batalha já perdeu. Nós já sabemos disso. Um julgamento político já foi feito, já está dado. A sentença já está pronta para ser assinada. A única forma de desmerecer uma decisão política do Poder Judiciário é você ser o mais rigoroso possível para mostrar como a lei, como o devido processo legal, como as garantias de ampla defesa vêm sendo sistematicamente violados. Porque pelo menos aí você mostra que é uma injustiça, que ao invés de fazer justiça, comete injustiça porque se tornou um tribunal político. Você, Cristiano Beraldo, Justiça marcando 3 sessões em seguida, na sequência, na mesma semana, terça, quarta, quinta. A primeira turma vai avaliar justamente, analisar a admissibilidade da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República e a partir dessa decisão saberemos se os denunciados se tornarão réus ou não, Beraldo. Olha só, eu primeiro queria lembrar ao Dávila, a minha avaliação sobre a politização do judiciário, ela começa ainda antes daquele episódio inexplicável da manutenção dos direitos políticos da então presidente Dilma, depois de sofrer o impeachment, seguindo um rito totalmente ilícito, legal, conforme previsto na lei, no regimento interno do Congresso. Porque a gente precisa lembrar, no final do processo do Mensalão, o Supremo Tribunal Federal, presidido pelo então ministro Joaquim Barbosa, teve a indicação do ministro Luiz Roberto Barroso, que chegava à corte, e a partir do julgamento dos embargos infringentes, houve ali uma reversão, o início da reversão das penas e da situação dos réus no processo do Mensalão. E o ministro Joaquim Barbosa, naquela ocasião, fez um alerta, que ele chamou alerta ao povo brasileiro, onde ele disse que havia se formado no Supremo uma minoria de circunstância que colocava por terra todo o trabalho primoroso feito pela Corte até então no processo do Mensalão. Para mim, aquilo ali foi um marco, foi um discurso público no plenário do Supremo Tribunal Federal, onde o então presidente da Corte alertava para uma mudança no comportamento do Supremo como um todo, graças a indicações recentes que haviam acontecido. A partir
deste momento, a gente viu que foi ladeira abaixo. Claro que esse momento que você trouxe, Dávila, é, sem dúvida, extremamente marcante, porque ele é muito nítido. O Brasil inteiro assistia àquela sessão e nem isso constrangeu a mudança de interpretação da lei, ali de bate-pronto, sem nenhuma justificativa minimamente razoável, até porque não existe. Agora, quando a gente olha esse rito aplicado para o ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente precisa comparar com outros. Afinal de contas, é uma pergunta justa que temos que fazer. Este é o caso mais importante do Brasil? Este é o caso, este julgamento é o julgamento de mais relevância, que mais causará impacto na vida dos brasileiros, olhando para um universo de milhares de causas que movem-se morosamente dentro do Supremo e de toda a estrutura do judiciário brasileiro. Este caso específico é o que merece mais atenção e maior celeridade? Porque eu vou lembrar um caso, Caniato, que também tramita no Supremo, que é venda de sentença dentro do STJ e Tribunal do Mato Grosso. Este é um caso que está sendo tratado no Supremo Tribunal Federal, só que os titulares, ou seja, os desembargadores e os ministros, foram até aqui isentados de qualquer culpa. Olha só o que é hoje a nossa realidade. Uma decisão judicial, ela é proferida por alguém que passou num concurso público ou foi indicado para assumir um posto de ministro no STJ, assim como no STF, qualquer lugar. Descobre-se, então, que havia um esquema de venda de sentença. As sentenças vendidas são assinadas pelos titulares. Só que nessa investigação que corre dentro do Supremo Tribunal Federal, adivinhem, toda a culpa reside até aqui nos assessores. Sequer é tratado da responsabilidade dos titulares que assinam as sentenças, assinam as decisões. Caniato, você estava falando de um político sueco constrangido em razão do uso das milhas conseguidas graças a passagens que ele comprou com dinheiro público para algum tipo de benefício pessoal, comprando refrigerante e amendoim. Nós temos inúmeros exemplos, o Dávila trouxe exemplo de Portugal, mas no Brasil não. No Brasil sequer é cobrada a responsabilidade de um magistrado quando ele assinou e assumiu a responsabilidade, porque é seu dever, em cima de uma sentença vendida. Então, Caniato, convenhamos, a nossa confiança no judiciário brasileiro, ela existe à medida que a gente entende que este judiciário funciona conforme o vento, conforme a prioridade do momento, e não, de fato, conforme a justiça com J maiúsculo. Pois é, quando o Dávila deu esse passo para trás, destacando qual seria o momento ou o ponto de virada, a virada de chave para a justiça brasileira e sua corte mais importante terem adotado uma nova estratégia, uma nova maneira de se comportar, né? Talvez o marco temporal para o Dávila seja no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, aquela sessão conduzida, inclusive, em conjunto com o Congresso Nacional. Quem presidiu foi o então ministro Lewandowski. Daí o Beraldo trouxe um outro episódio envolvendo até o ministro Joaquim Barbosa. Mota, mas há também quem entenda que o advento do início das transmissões, das sessões e dos julgamentos pela TV Justiça poderia ter sido o start desse processo, né? Não sei se, levando em consideração a vaidade, o ego ou a imagem amplificada desses juristas, isso talvez pudesse ter sido marcante, né? Ou o marco temporal para essa mudança de postura da Corte Suprema Brasileira. Mota, a gente também quer te ouvir em relação a essa reflexão sobre qual é o momento específico, ou se você acha que a gente vem numa escalada, né? A gente vem numa escalada desde a proclamação da República. Eu acho que tudo começou daí. Eu já ouvi essa teoria das transmissões. Eu tenho dificuldade de achar que a origem está aí, tá?
Eu acho que a gente pode especular sobre várias coisas. Eu penso muito que a origem, em grande parte, está na Constituição de 1988, que criou uma elite burocrática. E se a gente olha as coisas que estão acontecendo no Brasil, a gente vai ver que o problema não está num foco só. A gente tem várias pessoas hoje que são, em teoria, servidores públicos, mas que se acham acima do bem e do mal e se acham em posição de ditar como nós devemos viver as nossas vidas, nos mínimos detalhes. E quando a lei apoia elas nesse sentido, elas vão com força. Quando a lei não apoia, elas ignoram a lei e vão com força também. A gente praticamente todo dia comenta, eu acho que a gente vai comentar hoje aqui, iniciativas que partem do próprio Estado brasileiro para dificultar a punição de criminosos, que é uma coisa absolutamente inconcebível. A gente vê braços do Estado que praticamente chamaram para si a tarefa de defender, não é defender réu num processo, é defender o direito dos criminosos de cometer crimes. É isso que a gente vê. Então é muito difícil tentar identificar a origem disso, mas como eu disse, a história brasileira está cheia de episódios em que pessoas em posição do poder no Estado ignoraram solenemente as leis, fizeram o que quiseram. Em alguns casos, essas pessoas acabaram pagando por isso. Na maioria dos casos, ficou por isso mesmo. Então, talvez, nesse momento recente da nossa história, por causa do advento das redes sociais, e aí talvez, Caniato, eu tenha encontrado aqui um ponto de origem, né? Porque com as redes sociais, a mobilização popular ganhou uma outra dimensão. Isso vem lá de 2014, quando o povo conseguiu se mobilizar e, de repente, as pessoas começaram a se organizar, a se comunicar, e aí aquele chamado deep state, né, o estamento burocrático, as pessoas que realmente mandam, tomam as decisões, elas ficaram apavoradas. Elas disseram, olha, não pode ser assim, que loucura. Daqui a pouco as pessoas estão elegendo alguém que vai querer fazer o que o povo gostaria que fosse feito. Então não pode ser assim. Então vamos achar um jeito, e aí a gente explica, aproveita com a mesma explicação para justificar essa obsessão com censura, com discurso de ódio, e aí esse processo todo que começou com o inquérito das fake news, sempre girando em torno da mesma narrativa. São coisas antidemocráticas, discurso de ódio. Então, talvez a origem esteja aí, Caniato, na tentativa de sufocar a voz da sociedade organizada que encontrou um instrumento que até há pouco tempo não existia, que são as redes sociais.